Vamos em extracampo, vamos entrar nessa questão do transfer ban, ou do possível transfer ban, né? Porque o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar mais de 55 milhões de reais pelas transações do Félix Torres e também do Garro. E aí existe uma guerra de narrativas em relação ao valor e também as taxas, que a gente sabe, né? Fazer negócio com a Argentina não é de hoje. Você tem um alto número de tarifas a serem pagas e normalmente os clubes da Argentina colocam essas tarifas a serem sanadas pela equipe que está contratando o jogador. O Palmeiras sofreu isso recentemente e o Corinthians convive, neste caso, com o Garro. O Corinthians, que inclusive já entrou com um pedido de liminar dentro da FIFA, né? E recorreu também à Corte Arbitral do Esporte, o CAS, colocando panos quentes nessa fervura. O que a gente tem de informação em relação a esse caso, Eric Jefferson? Te pegou de surpresa essa possível entrada de um transfer ban no Corinthians? Lembrando, o transfer ban seria válido pelas próximas 3 janelas de transferências, ou seja, o Corinthians ficaria impedido de contratar no próximo ano e meio, por aí. Diga lá, meu caro Eric. Claro que pega como surpresa, né? O Guipa comentou bem aí, o Corinthians vence um jogo, 3 notícias ruins, parece que para estampar ou né, ocultar ali a vitória ou um momento feliz do torcedor. Eu até tô com a nota do Corinthians aberta aqui, né, que você muito bem comentou em relação ao recurso. O Corinthians agora vai tentar correr contra o tempo aqui, o Corinthians até informa, né? O Corinthians, por sua vez, apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, buscando a suspensão da cobrança. O caso segue em análise e ainda está sob discussão. A manifestação do Corinthians em relação a isso. Então, o Corinthians vai tentar com todas as forças aí a suspensão desse caso. O Corinthians que, assim, pensando em mercado da bola, se você falar em transfer ban, nesse primeiro momento, até ele teria um conforto, entre aspas, porque ele não contratou ninguém até agora e tá tranquilo em relação ao mercado, porque a estratégia do clube é na janela do meio do ano. Mas aí você chega em julho, com essa questão aí de transfer ban, como que você reforça o seu elenco, principalmente se o Corinthians avançar nas Copas, né? O que mais me preocupa, Enio, Guipa e Rogério, é o Corinthians ir avançando nas competições. Nossa, como assim? Sim, se o Corinthians passa dessa pré-Libertadores, vai para uma fase de grupos, tá bem no Brasileiro, tá bem na Copa do Brasil, automaticamente no meio do ano, as competições elas afunilam. Você precisa ter um time, no mínimo, à altura com quem tá chegando nas fases finais. Nesse momento, o Corinthians ainda tá muito confortável com o elenco que o Ramon tem na mão. Dá para ele trabalhar com esse elenco nos próximos 5 meses tranquilo. Mas quando começar a bater oitavas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, se chegar numa semifinal e etc., quando você vai afunilando a competição, você precisa ir para a janela. Você não pode ter como opção ali só o Tchoca e o Félix Torres na zaga. Ontem o Corinthians entrou com o Jacaré na lateral direita, gente. O menino não foi nem titular na Copinha, foi o Caipira. Fez uma partida até ok, assim, mas desculpa. Não dá para você depender também da molecada, você vai expor a molecada. Então, pensando em estratégia no mercado do meio do ano, o Corinthians corre contra o tempo para tentar resolver essa suspensão o mais rápido possível aí, Enio. Só para colocar os valores, Guipa, no caso Félix Torres, né, que foi contratado junto ao Santos Laguna, a parcela que o Corinthians pagou foi apenas de 2 milhões, a primeira parcela do valor ao todo de 6 milhões e meio. O caso do Garro é um pouco mais complexo, porque o Corinthians disse que já fez o pagamento naquele montante inicial para o Tajeres, mas, enfim, aí são guerras de narrativas. Diga, Guipa. Então, é mais uma falta de transparência por parte da direção, enfim, por parte das pessoas que lá estão, e aí a gente fica sem entender o que realmente acontece, porque nessa situação nós temos 3 versões. A versão do Corinthians, a versão dos que acusam o Corinthians e a versão verdadeira. Só que nós não temos acesso a essa versão verdadeira. Até quando o Corinthians vai viver nisso? De um lado uma acusação, do outro lado a defesa do clube, e a gente não consegue chegar a um denominador comum, a uma verdade. E sobre o que foi dito pelo nosso convidado, pelo Eric Jefferson, vamos supor que o Corinthians resolva não contratar. Não só por causa desse transfer ban, isso aqui é uma suposição, tá? Vamos supor que o Corinthians vai fazer um ano sem contratações para tentar dar uma melhorada na questão financeira. Dá para se manter com esse elenco?
Dá pra se manter com o Jacaré, dá pra se manter... E minha opinião é essa, assim, não acho que o Corinthians brigaria por títulos grandes com o Jacaré, mas não é um elenco que vai comprometer, que vai deixar o torcedor preocupado. Cai não cai, né, Gui? Não cai. Vide o que fez no final do campeonato. O meu grande medo, o Eric e Rogério, é esses jogadores pegarem bode de trabalhar no clube, irmão. Pois é. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu vi o Garro falando em entrevista coletiva que ele não sabia o que seria do futuro dele se houvesse o impeachment. Eu vi o Memphis defendendo o presidente do Corinthians com unhas e dentes também, depois de um jogo, sobre esse problema extracampo. Aí passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, o time vai vencendo. Vai chegar uma hora, meu irmão, que o Corinthians não vai ter que se preocupar em trazer ou não trazer reforços, e sim manter seus principais jogadores. Se eu sou empresário do Yuri Alberto em alta, recebo uma proposta para ele do futebol da Inglaterra, sabendo que o Corinthians é Deus dará, sabendo que a chefia não fala com os jogadores, meu parceiro, Yuri, vambora, mano. Good luck, Corinthians. Vai embora. Não dá para trabalhar numa indefinição dessa. Eu acho que isso é muito sintomático, né, Rogério Souza? Porque dentro desse contexto, você, tudo bem, não vai contratar, mas perder os jogadores, você acaba perdendo a espinha dorsal do projeto que o Corinthians montou, principalmente para uma sobrevivência no último ano, mas aspirando coisas maiores nessa temporada. Perder jogador nesse momento é o que o Corinthians não pode. O Corinthians não pode perder jogador nesse momento, vide essa questão, se vai sofrer o transfer ban ou não. Como vocês falaram já, o Corinthians diz uma coisa, o Tadieres diz outra, o Santos Laguna fala uma coisa. Então é muito complicado essa questão. O Corinthians, como o Eric falou, cair não cai. Com esse time não cai, até porque o time tá jogando bem, o time tá entrosado. O jogo que não foi tão bem esse foi contra o São Paulo. Né? Foi contra o São Paulo, naquele dia que uma chuva muito forte, o gramado não estava das melhores condições. Clássico, né? E um clássico. Vale ressaltar muito isso. Quinta-feira tem um outro clássico com uma equipe que, pelo menos no papel, é melhor que a do Corinthians, mas então o Corinthians ele tem que pensar em segurar os jogadores. O Memphis Depay, quando ele veio ao Brasil, ele não veio pensando em ter que defender presidente. Ele veio para fazer gol, ele veio para fazer história no Corinthians. Ele não tem que chegar em toda a zona mista, alguém perguntar para ele referente à questão política do Corinthians. Isso não é a missão de nenhum jogador. E o jogador ele tem que se preocupar em jogar bola. Como o Guipa fala, ele pode muito bem cair de rendimento nessa questão, porque se todo santo jogo você ganha, aí na segunda, jogou no domingo, na segunda-feira você tem que responder sobre questões fora de campo, como que vai sobreviver? E o Corinthians não pode sofrer esse impeachment, porque se acontecer, o Corinthians não, o presidente Augusto Melo, caso aconteça, o Corinthians vai de mal ao pior. E por falar em bastidor, meu caro Rogério Souza, inclusive nós temos o Eric Jefferson que esteve no último ano, né, naquela presença da Gaviões da Fiel diante do Parque São Jorge, para colocar pressão para que o impeachment naquele tempo não fosse votado. Era um Corinthians que estava ali nos finalmente do Campeonato Brasileiro